aí surge a Igreja Católica. Constantino, em 600 e pouquinho, decide que ele quer ser imperador e papa, e aí ele anexa os exércitos, e ele monta no Vaticano a Igreja Católica Apostólica Romana, e com o seu exército ele passa por cima de todas as divindades dos pagãos. Então o que era lá um deus da colheita, agora é um santo. Se tinha uma divindade que matou o dragão, agora é São Jorge. Brigitte vira Santa Brígida. O São João das festas de solstício e equinócio. E assim sucessivamente. Eles iam adaptando todas essas festividades pagãs, essas qualidades que esses deuses tinham. E presta atenção nessa ideia da qualidade, que aí no final da palestra ela volta, tá? E os judeus estavam na deles, quietinho ali, passando esse conhecimento da Cabala secreto de boca a ouvido. Até que, por volta do século 12, 13, 14, quando a Igreja Católica começa a fazer as cruzadas europeias, eles começam a pegar os judeus e falar assim, ou vocês se convertem ao cristianismo, ou vai todo mundo para a fogueira. E aí, nesse momento, norte da França, sul da Espanha, sul de Portugal, tem aquela conversão dos judeus. E aí eu sempre brinco, alguém aqui tem sobrenome de árvore? Pereira, Parreira, Pinheiros, Nogueira, todo mundo que tem um sobrenome de árvore é descendente de uma família de judeu convertido. Eles adotaram essa árvore como um símbolo da árvore primordial, a árvore da vida, e quando eles passaram. E aí, nesse momento, surgem umas coisas engraçadas no planeta, que a gente conheceu como arte renascentista. Os judeus convertidos, eles deram origem, com os sábios católicos, à Cabala cristã. E a Cabala cristã é o quê? Eles pegaram a estrutura da Torá, que é o Velho Testamento, falaram, o que vocês estão estudando a Cabala? O que é essa Cabala? Explica para mim, o que é essas esferas? O que é aquele desenho lá no começo da palestra? E aí, quando eles aprenderam isso, eles começaram a utilizar um segundo cristianismo. Por quê? Na Cabala judaica, você não tem imagens. Então, você medita nas letras do nome de Deus. E nas letras do alfabeto. São 22 letras. Vocês já viram em algum desenho as letras hebraicas? Parecem uns desenhos, uns hieroglifos, uma coisa muito bonita. E eles têm uma diferença estrutural de vocabulário para um vocabulário latino. Na Cabala judaica, quando você fala uma letra, ela não quer só dizer um som. Quando eu falo, por exemplo, em Aleph, que é a primeira letra, eu estou falando na letra A, equivalente, mas eu estou falando também num símbolo. Então, Aleph significa o sopro de Deus, que cria tudo, a criatividade, o Fiat Lux, a origem, a primeira respiração. Ele tem vários conceitos de início, de você dar o primeiro passo, de começar alguma coisa. Tem muitos símbolos dentro dessa letra. O Beit, por exemplo, a segunda letra, ela chama Casa de Deus. Então ela tem o significado de fazer as coisas, receber, abrigar, tomar conta, agrupar. Então tem várias palavras que começam com Beit, que fazem parte desse conceito de Casa de Deus. E quando você junta, por exemplo, Aleph Beit, você vai ter o sopro de Deus na casa de Deus, que dá a vida. Então quando você nasce da sua mãe, você veio no mundo, a hora que você chorou, o que aconteceu? Você tem uma fagulha divina que pelo choro e o sopro, um sopro de Deus entrou na casa de Deus e você tem a vida. E aí as palavras vão sendo construídas. Abba quer dizer pai. E assim sucessivamente. Você vai pegando as letras, cada letra é uma ideia, e você vai trabalhando. Então isso é que eles ensinavam aqui. Para os cristãos, eles olhavam e falavam, isso é muito complexo. E aí eles criaram uma estrutura chamada Tarô, que tem 22 arcanos maiores. Cada um desses arcanos maiores corresponde a uma letra. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar de tarô? Sabem que tem, por exemplo, o louco, é a primeira carta. E como é que é um louco? Não é um cara, ele tem roupas multicoloridas, tem uma trouxinha, está andando, tem um cachorro, a roupa está rasgada, ele tem muitos detalhes. Na mão de um mestre cabalista cristão, ele podia explicar para uma outra pessoa esses detalhes e a pessoa ia aprender o que a letra significava.
Que nem aqueles livros para criança, né? Que tem A de abelha, C de casa. O B de bait é o mago. Então o mago está lá, ele tem uma mesinha, tem os instrumentos, ele está operando. O que é um mago? É alguém que executa uma ação majestosamente. Então ele é mestre, ele é o mago. Ele tem a casa de Deus. Então, por exemplo, quando alguém cozinha maravilhosamente bem, você não fala, esse cara cozinha bem. Você fala assim, o sabor se manifesta através desse cara. Quando você está ouvindo um músico tocar maravilhosamente, você fala assim, poxa, a arte se manifesta através dessa pessoa. Ou alguém está falando um discurso muito bom, a eloquência se manifesta através da pessoa. Então o mago, o bait, é a ideia de que você passa a ser algo maior do que você é. Né? Depois vai fazer mais sentido tudo que eu estou falando, só guarda aí essas informações. E a sacada do cristianismo é que eles podiam fazer desenho, que os judeus não podiam, então eles pintavam tudo isso. Isso deu origem às ordens secretas iniciáticas da Renascença, que é onde a galera pintava e escondia todas essas coisas de cabala nos quadros. Então aqui, por exemplo, a gente tem a Capela Sistina, que tem uma árvore da vida inteira desenhada aqui em cima, tem uns arcanos de tarô inteiros aqui, e tem uma aula de anatomia, tudo escondido. Né? Se vocês forem olhar na Capela Sistina, tem um livro super famoso que é de um cirurgião, que ele estava visitando a Capela Sistina em 1980, e ele reparou que as túnicas dos anjos são os músculos. Então o maluco desenhava o anjo parado assim, o querubim, apontando o bíceps. E a túnica que ele estava formava aquele feixe do músculo do bíceps, igual um livro de anatomia. O outro estava apontando para a coxa. E o manto que ele veste é o feixe muscular da coxa. Anatomicamente perfeito. Então eu quero escrever um livro sobre isso. Você vê, o cara só foi descobrir isso em 1980. Um cirurgião especialista em anatomia. Então, tanto que os caras tinham de coisa escondida no Renascimento, que eles usaram esses códigos secretos para passar essa informação. E dos gregos, eles trouxeram todas as pinturas dos deuses gregos, dos santos, de toda essa estrutura. A astrologia entrou no Ocidente do jeito que a gente estuda 7 planetas, como a gente tem aqui no topo da loja. E toda essa ideia de que a gente ia trazer. Isso foi conhecido como hermetismo. Então, de Pitágoras, depois isso vai ter Platão, aí você vai ter os filósofos, depois os neoplatônicos, aí vai ter Jâmblico, Márcio Ficino, uma série de filósofos que vai chegar até esse período histórico onde tudo floresce.